Muito boa tarde. Prazer enorme estar contigo mais uma semana para a Sessão com Ricardo, que acontece hoje, neste episódio do Sessão com Ricardo, para falar sobre 5 coisas que de fato me convenceram a entrar nesta indústria das propriedades de férias já há mais de 10 anos. É isso que a gente vai falar hoje. Prazer estar contigo. Neste programa você vai saber o que fez eu dar um passo na direção de entrar nessa indústria que tem o poder de fazer com que pessoas comuns faturem R$100.000 em 30 dias com hospedagem turística não convencional ou com propriedades de férias. E hoje vamos abrir um pouco essas 5 coisas que me convenceram a agir, a entrar nessa indústria, a caminhar nessa indústria. E a gente vai ver isso neste conteúdo que eu preparei aqui. Eu preparei esse conteúdo dividido em 2 partes. Eu acho que isso minha tela não era para estar compartilhada ainda. Dividi isso aqui em 2 partes. E a gente vai ver isso, vai caminhar um pouco nessa direção. Mas por que é importante entender as coisas que me convenceram a entrar? Porque é possível que de uma forma ou de outra você esteja vivendo coisas que eu vivi pouco mais ou pouco menos que uma década atrás e que algo do que eu vou falar hoje aqui faça um estalo na sua mente e você se dê conta que talvez você está passando ou talvez que você vai passar pela mesma coisa que eu tenho passado, eu estou passando, que eu passei nesses tempos atrás. E talvez a minha experiência de coisas que eu vivi faz anos pode ser a inspiração necessária ou a resposta necessária para algo que você esteja vivendo hoje, ou para algo que você pode viver no futuro. Por esse motivo é importante que você perceba, e as pessoas às vezes confundem o que é motivos que te fazem entrar ou investir numa indústria com algo que a pessoa parece que nasce com um dom natural, uma ideia natural, que cai uma ficha de uma forma quase que mágica, espontânea. Essas coisas não acontecem bem assim. Você não tem um dia que uma ficha cai de forma mágica, espontânea. Na verdade, você tem problemas no desenvolver da sua carreira e tem objetivos. E na combinação desses problemas e desses objetivos, você vai conhecendo e explorando indústrias. E nesse meio, nesse caminho de conhecer e explorar indústrias, eu fui entendendo um pouco mais sobre essa indústria das propriedades de férias, como ela era, como ela funcionava no Brasil e como que isso foi se desenvolvendo e como que isso foi crescendo. Tá bem? Vou compartilhar a minha tela contigo e vou te mostrar. Eu dividi este conteúdo de hoje em 2 etapas. E na primeira etapa, eu vou te mostrar algumas situações que eu vivi, situações reais que eu passei, que me fizeram, vivendo essas situações, me fez perceber problemas reais que eu tinha, que me fizeram pensar e ir na direção para entrar depois na indústria de propriedades de férias por meio de outros pontos que eu vou te mostrar, que eu chamo dos pontos de confiança. E esses pontos de confiança são essas 5 coisas que de fato me convenceram a entrar nessa indústria de propriedades de férias mais que 10 anos atrás já, tá bom? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui contigo para te contar que nessa primeira etapa a gente vai falar de situações reais que eu vivi na minha vida. Foram situações que foram pequenos estalos, às vezes de problemas que eu vivia. Na maioria dos casos, você vai ver que são situações que eu vi relacionadas a impasses que eu passei. E eu não sei se algum desses problemas ou impasses você também viveu, mas é interessante que você os avalie, os pense. Talvez você não tenha ainda esse problema, mas você está na direção, no caminho de ter um problema desse tipo. Seja qual for seu momento, estas são as situações que eu vivi. Eu quero te contar. Primeira situação que eu vivi, eu estava em mercados e na indústria das propriedades de férias, eu estava fortemente na indústria, no mercado dos imóveis, desde várias perspectivas de imóveis. Estava nos imóveis turísticos, ou seja, apartamentos como se fossem Airbnbs ou apartamentos turísticos. Eu estava também no setor de construção de imóveis, então eu tinha alguns desenvolvimentos, empreendimentos imobiliários em construção. Estava também na locação desses imóveis turísticos. Então, tudo isso, com o tempo, eu estava também na gestão e administração de imóveis de terceiros, pessoas que compravam os imóveis que eu construía e me entregavam depois de volta para que eu fizesse administração turística, gestão turística desses imóveis. E esses mercados, mercado da hospedagem turística, mercado das férias, mercado da construção para encontrar alguém que compra um imóvel, eram mercados com grandes riscos relacionados a questões macroeconômicas. E o que é questões macroeconômicas? Macroeconômico, dentro de um contexto Brasil, é, por exemplo,
meu negócio na área da construção ou da gestão de imóveis turísticos dependia basicamente de que a economia fosse bem e tivesse, por exemplo, crédito, e esse crédito fosse nos juros baratos. Isso é uma questão macroeconômica que afetava diretamente nas minhas chances de vender em alta escala empreendimentos, apartamentos turísticos. E eu dependia um pouco disso. E isso, para mim, era um ponto que gerava um risco para mim. E eu vivi essa situação onde, basicamente, se uma pessoa, se um político no Brasil aparecia na televisão e falava de algum jeito, alguma notícia, como os juros vai subir, ou como, sei lá, o índice de desemprego no Brasil está pior do que estava, sabe, indicadores macroeconômicos, a inflação está alta, a inflação está baixa. O que falava a economia brasileira afetava diretamente meu negócio, no sentido de poder colocar o meu negócio a ter um grande risco, inclusive, no sentido de poder colocar meu negócio, inclusive, de uma forma em que meu negócio pudesse até chegar a não ter clientes disponíveis, porque de uma forma ou de outra, alguém precisa querer acordar, ao acordar pela manhã, alguém precisa querer ir para me alugar um imóvel turístico porque quer viajar. A pessoa quer viajar porque tem um sentimento de que a economia está bem, segurança e confiança na economia, e por isso vai tirar férias, porque pode gastar o dinheiro dele, porque vai vir mais dinheiro, porque a economia, a macroeconomia do país está boa, não está ruim. E então, todo esse tipo de coisas fazem que você precise depender de fatores macroeconômicos, algo muito complexo para um negócio do tamanho de alguém que está fazendo umas pequenas construções, administrando alguns apartamentos turísticos, como eu era na hora. Penso que uns 17 anos atrás, ou 16 anos atrás, não, 17 anos atrás, meu primeiro empreendimento que eu fiz no Brasil era um empreendimento de 15 apartamentos turísticos, localizado aqui em Natal, do lado do Morro do Careca. Foi uma das primeiras construções que eu fiz sozinho, completa, de projetos, comprar terreno, projetar, construir, contratar equipe de estrutura, fazer tudo do 0 a 100. E vender esses imóveis turísticos dependia de que alguém me acordasse de manhã e quisesse comprar de mim um apartamento desse tipo. Talvez pensando em alugar esse apartamento turístico, talvez pensando em revender depois, talvez pensando em morar até, sei lá. Mas precisava de questões, tinha questões macroeconômicas que seguravam e tinham um controle do meu negócio talvez maior do que eu mesmo tinha. E isso para mim é um grande impasse, né? Uma situação que eu vi que para mim era um grande risco. Eu não suportava viver em um negócio onde eu dependia de que não era de mim. Eu não sabia quando que podia aparecer uma nova questão macroeconômica no Brasil, onde a moeda valorizasse ou desvalorizasse, ou sei lá, a economia parasse de crescer. O que poderia acontecer? Que de repente faltaria clientes para mim. Eu sabia que eu dependia de questões macroeconômicas. De repente não tinha financiamento, ou o cimento subia muito e eu tinha que aumentar os preços tanto que ninguém podia comprar. Sei lá, tem vários fatores macroeconômicos que colocavam meu negócio em risco. Talvez esses negócios macroeconômicos dominavam mais meu negócio que eu mesmo, às vezes. Eu odiava esse sentimento de meu negócio depende de terceiros, e esses terceiros é macroeconomia. Macroeconomia é algo que é dominado, então as pessoas eram decidir se me comprariam ou não um produto dominadas pelo sentimento do momento. E o sentimento do momento era baseado em um fator de inflação, taxa de juros, desemprego no país. Isso é um risco enorme para o negócio. E eu vivi isso como algo que era uma pendência a ser resolvida. Pensa uma coisa, todo santo mês, todo santo dia, eu me lembrava que eu tinha um negócio próspero, porque era um negócio que funcionava bem, que dava lucro, que dava retorno, mas eu estava sempre consciente que meu negócio podia parar de ser bom a qualquer momento se algum fator macroeconômico mudasse. Eu tinha um negócio, e talvez você tenha hoje um negócio que depende mais de fatores macroeconômicos do que dependia de mim mesmo em muitas ocasiões, porque se alguém não quisesse mais, se alguém perdesse o interesse por questões macroeconômicas, às vezes de sensibilidade com a economia, podia não me comprar, ou eu parar as vendas, ou eu reduzir, ou impactar negativamente no meu faturamento. Isso é um fato real
Isso são coisas que têm acontecido na realidade das empresas. Eu tenho visto isso em vários lugares do mundo. Eu sabia disso com clareza, porque eu vi isso acontecer na Europa de forma radical lá para o ano 2005, e foi isso que me motivou a começar a investir no Brasil. Porque uma situação macroeconômica nos Estados Unidos e na Europa deixou o mercado imobiliário nos Estados Unidos e na Europa pendurado de um fio, segurado com as pontas do dedo, e foi soltado o mercado. Pum. Cortaram a liquidez, cortaram o financiamento, baixaram os valores dos imóveis. De um dia para o outro, ninguém mais comprava um imóvel. E eu sabia que isso aconteceria no Brasil em algum momento, em que se reduziria a vontade de consumo. E a vontade de consumo é algo que vem como consequência de fatores macroeconômicos. E eu abominava e abomino a ideia, e eu espero nunca mais fazer a loucura de ter um negócio que depende de fatores macroeconômicos. É como o vento soprar a meu favor. Porque é esse tipo de negócio que tem uma forte risco dependência em cima de macroeconomia. Esse tipo de negócios, o que fazem é que quando você tem um vento a favor da macroeconomia que te empurra, seu negócio sendo ruim é bom. E inclusive isso te engana, porque te faz pensar que você tem uma boa gestão, mesmo sendo ruim, porque você continua gerando resultado e lucro. Mas quando a macroeconomia muda, de repente você afunda num buraco em 3, 2, 1, 0. E tantas empresas, depois no Brasil, nos anos do 13 ao 14 ao 15, 16, até o impeachment da Dilma Rousseff, todo esse tempo, muitas empresas foram mal, apenas porque a macroeconomia do Brasil ia mal. Então, isso que acontecia comigo, esse é o risco que eu vivia. Macroeconomia tinha poder sobre o meu negócio antes de eu entrar no universo das propriedades de férias. Mas como eu estou falando, o que me fez entrar nesse universo das propriedades de férias, como esse é meu foco, quero que você saiba que eu estava no mercado, e talvez você está no mercado. Falei do mercado da locação de imóveis turísticos, falei do mercado imobiliário, intermediação, construção, incorporação. Eu estava nesse mercado durante muitos anos e eu sabia que eu tinha uma dependência macroeconômica. Tá bom? E o que eu quero é que você saiba que se tem um negócio que depende da vontade de alguém acordar de manhã e querer comprar um imóvel, uma propriedade de você, você tem um negócio que depende da macroeconomia. Isso é ter um negócio de alto risco. E este é um motivo importante de uma situação que eu vivi importante que me fez refletir para depois, lá na frente, me convencer a entrar na indústria de propriedades de férias mais que 10 anos atrás. Outro motivo que eu vivi, outra situação que eu vivi, é que você tem negócios que têm uma margem muito restrita. E minha margem é restrita pelo valor do mercado, valor de metro quadrado do mercado. Eu estando no mercado dos imóveis, seja nos imóveis turísticos ou residenciais, seja na alocação de imóveis turísticos, isso é que eu fazia mais que 10 anos atrás como meus principais negócios. O que eu vivia, de fato, eu vivia um negócio, indústrias onde quem põe o preço dos meus produtos é o mercado. Onde existe um preço de mercado. Na cidade onde você mora, de lá onde você é, cada bairro tem mais ou menos os preços de mercado, de metro quadrado de imóvel, ou de locação de um imóvel de tantos metros. Né? Isso tem preço de mercado, tem referenciais de mercado que fazem que a margem do seu negócio esteja restrito, controlado, quase como se o mercado decidisse o preço máximo que se pode vender seu produto ou serviço. E que se você quer aumentar isso, tem que buscar diferenciais muito especiais, porque também não pode passar tanto, porque o mercado tem, tem uma restrição, tem uma limitação de margem no mercado, tem uma limitação, e essa limitação é o que o mercado acha que vale uma localização específica. Isso impacta no valor da propriedade, no valor do terreno, no valor do imóvel que você vende, no valor da diária que você aluga, tudo isso está impactando nesse cenário. Isso era um impasse para mim. Eu vivia nesses mercados onde tinha margens que eram restritos, margens que realmente me faziam que não fosse eu capaz de colocar o valor de venda dos meus produtos ou serviços, sino que eu dependia do que o mercado estava disposto a pagar. E quando entrasse num ciclo de macroeconomia menos positiva, meu valor de mercado baixaria. Eu teria uma margem restrita menor ainda. Se cabe, eu ainda reduziria um pouco mais a margem do meu negócio. Isso é o que acontece quando você tem um negócio com margem restrita. Também
Você tem um inventário, isso que eu tinha, né? Quando você tem um negócio de locação de imóveis turísticos, você tem um inventário rígido. Por exemplo, eu tinha 10 apartamentos para alugar, hipoteticamente, colocando um número qualquer. Eu tenho só 10 quartos. Quando aluguei 10 quartos, eu não posso faturar mais, nem querendo. Ou então, às vezes, eu estava com um inventário rígido e pré-pago, inclusive. Inclusive, eu tinha que pago anteriormente o imóvel, tinha pago anteriormente os móveis do imóvel, ou então estava endividado. Então, uma dívida grande, pagamentos grandes, para uma receita pequena, um imóvel, qualquer imóvel turístico, em qualquer cidade que tenha um pingo de apelo turístico, você vai gastar 200 mil reais, sei lá, 300 mil de repente. Então você tem que investir 300 mil mais móveis, sei lá, 300 mil, sei lá, com móveis, tudo, se você quiser. A partir daqui você aluga esse imóvel, você tira 3 mil por mês, 2 mil por mês. Investimento estando rígido, com número de unidades limitado, pré-pago ou pré-endividado. Me endividei previamente ou tive que pagar previamente para ter acesso a esse retorno. Sabe o que é fazer um investimento de 200, 300 mil reais para ter 2 mil por mês? Sabe? Quanto isso não é coerente? Para mim, como empresa, né? Para mim, como negócio, eu tinha construímos imóveis turísticos, os coloquei no mercado. Quando você vê quanto você vende a diária, quanto que você aluga, quanto que você tem de custo de gestão, quanto você tem de energia, despesas gerais, manutenção, custos de recebimento, operações, comissões do booking, tal, desconto. 2 mil reais para um imóvel que vale 300 mil, é uma loucura. E eu fiz isso, mas se tinha 10 apartamentos, que era muito apartamento, eu tinha 2 milhões investidos se 200 mil era cada. Ou talvez tinha uma dívida de 2 milhões, se valia cada um 200 mil. E isso me dava, de repente, 2 mil por mês por cada um desses apartamentos, por cada um dos 10, era 20 mil por mês. Nem pagava a parcela da dívida, nem estava amortizando o saldo. Então, um negócio realmente que era ruim para mim, era um negócio, não sei se define como ruim, não sei se é ruim em si, né? Mas era um negócio que tinha um inventário rígido. Eu vendia 10 diárias, tinha 10 apartamentos, vendia as 10, não posso vender mais nada nessa data. Tem que buscar datas na frente, promoções, outras soluções e tal, né? Inventário rígido. Inventário rígido é dispor um produto com disponibilidade rígida. Quando vendia apartamentos, e eu estava construindo um prédio com, sei lá, 30 apartamentos, vendia os 30, vendo mais o que lá. Mais nada. Para vender mais, tenho que tomar mais crédito ou investir mais, colocar mais grana no jogo. Esse era o tipo de negócio que eu tinha, que sempre tinha que colocar mais dinheiro no negócio, sempre tinha que tirar o dinheiro, retornava o dinheiro do que eu tinha investido, tinha que pôr um monte de dinheiro em jogo. E isso me leva a outra situação, das situações que eu vivi que me fizeram cair essa ficha, me convenceram, inclusive, a entrar na indústria de propriedades de férias, altos investimentos. Fazia um negócio, investia muitos dígitos, né, às vezes muita grana, para você desenvolver um empreendimento residencial ou turístico, ou para comprar imóveis. E no final das contas, quando você terminava o investimento e o dinheiro voltava, você, sei lá, imagina um negócio, estávamos falando de margem restrita, imagina um negócio imobiliário que você fez 5 apartamentos de 200 mil cada e você faturou R$1 milhão. Tá bom? 5 apartamentos, 200 mil preço de venda de cada, faturou R$1 milhão. Para colocar números totalmente aleatórios, tá bom? Desse R$1 milhão construindo esses 5 apartamentos, você teve uma margem mais de 20%, 30% no máximo. Então você ganhou 200 a 300 mil. Então significa que você gastou de 700 a 300 mil para construir. Você terminou o empreendimento, ganhou 200 ou 300 mil reais, você não tem novamente. Você não tem mais uma vez 800 mil, 700 mil para fazer um novo prédio, até porque aumentou talvez o valor dos insumos para construir de novo. Então, na verdade, você tem que pegar dívida ou investir, trazer o dinheiro do lucro, mas outro dinheiro seu, ou um dinheiro de dívida bancária ou de associação com alguém, de parceria, para fazer de novo acontecer esse negócio. E assim na outra, e na próxima vez, e sempre tem que trazer alto investimento para o negócio. Estou falando números muito hipotéticos. Não se faz empreendimento de 5 unidades. Cada uma vale 200 mil, vale R$1 milhão. Não se faz isso. Você tem que fazer grandes investimentos sempre nesse setor, nessa indústria. Né? Então, e essa é a indústria que eu estava, na indústria dos imóveis ou dos imóveis turísticos. Né? Nesse mundo, eu precisava colocar muita grana sempre em jogo, ou tomar muito risco. Você está endividado, beleza. Você diz, não, tem uma forma de me alavancar com banco e tal. Sim, você está tomando um risco gigante. E se a macroeconomia virar contra você? E se a locação depois não funcionar? E se não tiver cliente para comprar? Olha o risco que você tomou. Um risco de 80% de um patrimônio que você nem tem, às vezes. De uma dívida que você tomou. Como que vai ser seu futuro?
E todas essas perguntas eu estava me fazendo. Tudo isso que eu estou te falando, eu já me perguntei a mim mesmo. Negócio que requeria alto investimento, requeria alto risco. E essa era a vida que eu vivia durante alguns bons anos, quando meus negócios principais estavam na indústria, construção, incorporação e gestão de imóveis turísticos ou residenciais, né, durante muito tempo. Tem outro problema mais nisso, outra dor grande que eu passei, que era o seguinte: eu precisava de ultrapassar uma alta barreira burocrática o tempo inteiro. Porque se você vai desenvolver um novo empreendimento turístico, para crescer seu negócio, você tem a prefeitura, alvará de meio ambiente, IBAMA no Brasil, alvará de construção, relatório de impacto do trânsito, você tem aí corpo de bombeiros, projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico, hidrossanitário, energia, elétrico. Você tem um monte de burocracia para fazer antes de pôr R$1 no bolso. Você passa talvez um ano, às vezes 2, às vezes 3 anos preparando burocracia para ter um negócio. E você está pensando, não, mas então você faz negócio que são mais simples, sim, mas você já viu um tipo de negócio que permite alavancagem para poder faturar milhões e milhões e milhões, que não seja um setor imobiliário, por exemplo, da vida? Você sabe o poder que tem no mercado imobiliário ou turístico imobiliário para alavancar faturamento de milhões e milhões e milhões de reais? Você faz uma parceria com um terreno, você desenvolve um projeto e você de repente tem um valor geral de venda na sua mão de 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Sabe que negócio você faz que tem rapidamente o potencial de te dar uma capacidade de faturamento com esses números tão altos? E ainda depois pode te gerar um residual de locação turística ainda, ou uma gestão. Você pode tomar a gestão do empreendimento turístico e fazer a gestão dessa hospedagem futura. Então é um negócio, porque eu estou comparando negócios de alto faturamento com negócios de alto potencial de faturamento. Dentro dessa linha de negócio de alto faturamento, que é a linha que eu gostava de estar e eu gosto de estar, essas eram questões, impasses, situações que eu vivi, que me deixavam e me obrigavam a viver o tempo inteiro com uma espécie de uma pulga atrás da orelha, o tempo inteiro pensando, e se a macroeconomia mudar? E se algum insumo crescer muito e essa minha margem restrita não der conta e tal? E como que eu faço para faturar mais sem ter que me endividar mais, sem ter que pôr dinheiro na frente, sem ter que fazer altos investimentos? E como que eu faço para faturar mais? Tendo essa questão de alta burocracia que eu estou vivendo o tempo inteiro, né? E essa era a minha vida. Era dessa forma que eu vivia constante e consistentemente, com esses pulgas atrás da orelha, né? Isso é situações reais que eu vivi. E essas situações me fizeram criar uns pontos de confiança no futuro, quando eu comecei a entender um pouco mais do mundo, do universo das propriedades de férias. Porque o que eu vi dentro desse mundo da indústria de propriedades de férias é que eu resolvia, e eu fui resolvendo mais com os anos, depurando os meus produtos, ajustando as peças, apertando parafusos, passando sintonia fina, né? Sintonizando com detalhe, com clareza, para entender exatamente o que eu poderia melhorar, para não depender dessa burocracia, para não passar por esses problemas macroeconômicos, para ter uma margem mais aberta e ampla. E tudo isso sem ter que renunciar a negócios de alto poder de faturamento, que são os negócios que me interessam. Eu sou empreendedor, eu tenho isso na sangue. Eu não busco negócios que deem retorno, eu busco negócios que deem alto potencial de retorno. Eu gosto de fazer negócio grande, não acho ruim que eu não gosto, mas eu gosto de pensar grande, eu gosto de pensar em negócios de alto valor. Então eu não, só poderia me interessar por negócios que tivessem potencial de alto valor. Mas eu queria corrigir todos esses problemas macroeconômicos, de pouco margem de lucro, de muito investimento ou dívida altos, ou de burocracias. Para escalar nesse mundo, você tem muita burocracia por superar. A burocracia era uma trava o tempo inteiro para mim, essa burocracia. E foi por causa disso que eu fui limpando e ajustando meu produto, meu modelo de negócio, até o ponto de construir esses 5 pontos de confiança que me convenceram a entrar nessa indústria de propriedades de férias. Talvez o primeiro ponto que me convenceu é capacidade de autogeração de demanda. O que é autogeração de demanda? Eu podia, dentro da indústria,
das propriedades de férias, construir uma demanda permanente que me levasse a faturar múltiplos de 6 dígitos todos os meses, sem esperar que alguém me acordasse de manhã e quisesse me comprar, sem preocupações do mercado, macroeconomia, juros, alta de juros, baixa de juros, desemprego, custo de operação, de recebimento, nada. Eu conseguia construir uma demanda constante e perpétua através de uma série de mecanismos. Eu conseguia construir pessoas que queriam me comprar. Eu conseguia construir fazer essa autogeração de demanda. Eu acho que isso era um alto valor. Isso me dá confiança. Imagina que você tem um negócio onde você constrói sua demanda. Você constrói a demanda de pessoas. E isso que eu faço. Isso que a gente faz no mundo das propriedades de férias. A gente constrói a demanda. A gente faz pessoas querer comprar os produtos de propriedades de férias. Fazia isso todo santo dia. Ponto número 2 que me deu confiança. Produtos de alto valor. Eu não tinha que vender. E por que produtos de alto valor é importante? Quando eu vendia diárias, eu vendia produtos de R$200 uma diária, R$500 uma diária, sei lá. Quando eu vendia imóveis, vendia produto de alto valor, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Mas esses imóveis, você vende o imóvel, acabou o faturamento aqui. Vendeu a diária, R$200, acabou aqui. Vender produto de alto valor sem controle preciso de inventário, onde o inventário pode crescer muito rápido. Eu não precisava ir lá construir outro imóvel para ter um imóvel disponível para depois poder vender um produto de propriedades de férias. Podia comprar disponibilidade, pré-comprar, fazer algum acordo que me permitisse crescer minha disponibilidade sem precisar tomar dívida ou assumir tanto risco de uma forma ou de outra. Então, isso era produtos de alto valor. Né? Produtos de alto valor que eu construía, mas mais importante, sem risco. Produtos de alto valor que eu construía, basicamente, sem me endividar, sem grandes investimentos. Esse era o valor que tinha esse negócio. Produtos, além do mais, que me permitiam me controlar tendo margem de lucro altíssima. Às vezes, produto que eu controlo quase minha margem. Às vezes, minha margem, em alguns casos, em alguns modelos, vira quase infinita. Vira quase que perpétua, né? É uma margem quase que não tinha limitação, né? E que me dava uma oportunidade de ter um resultado que eu tinha a capacidade de montar essa margem, quase que controlar, né? E eu acho que isso dá uma segurança. Quando você tem uma margem restrita pela opinião do mercado, pelo valor do metro quadrado, você vive uma situação. Quando você tem uma margem onde você controla o quanto de lucro você tem uma oportunidade de ter o seu negócio um pouco mais flexível e ajustado aos seus interesses, à sua necessidade, ao potencial que você busca que tenha no seu negócio. Tá bom? E baixa barreira de entrada, isso é algo novo, porque a indústria das propriedades de férias, historicamente, foi uma indústria que tinha uma barreira de entrada alta. O que é uma barreira de entrada alta? Precisava alguém estar capaz de investir talvez milhões de reais, ou talvez muitos centenas de milhares, ou talvez alguns milhões de reais, para poder entrar nessa indústria das propriedades de férias. Inclusive, quando eu entrei, eu precisei investir na casa dos milhões de reais, quando eu entrei nisso. Isso mudou. Isso mudou por vários fatores do mundo moderno, né? Obviamente, faz uns anos, quero que você pense nisso, faz uns anos. Se você queria ter um anúncio num lugar de máxima distribuição, divulgação, num programa de televisão, você precisava pagar milhares ou centenas de milhares de reais, ou dezenas de milhares de reais, numa empresa de televisão para poder ter uma publicidade nessa televisão. Hoje, com R$10, você aparece no YouTube, num público específico. Então, os números do mundo mudam constantemente, os dados mudam. E agora, hoje em dia, entrar no mundo, na indústria de propriedades de férias, tem uma barreira de entrada baixa. Inclusive, quase qualquer ser humano entre 18 e 65 anos que tenha um computador e uma internet com uma certa qualidade, sem mais nada do que isso, é capaz de fazer R$100 mil em 30 dias com hospedagem turística no convencional ou propriedades de férias, desde o mais absoluto zero, saindo da nada, é capaz de fazer algo desse tipo, porque a barreira de entrada caiu a quase zero. Isso, se eu tivesse que entrar agora, ainda me convenceria mais. Zero, quase perto de zero risco, muito baixo risco. E um negócio que tem uma escala quase que infinita. Você tem a escala da sua capacidade de gestão de pessoas ou processos.
mais que você desenvolve sua habilidade de escalar pessoas e processos, criando equipes, montando estruturas de negócio, automatizando processos, usando tecnologia, a maioria das vezes tecnologia e processos tecnológicos, com mais pessoas, se escala esse negócio, colocando mais zeros e mais zeros e mais zeros na linha de faturamento mensal. Começa, né, com esse primeiro objetivo de fazer, e eu foco nesse momento da minha vida em ensinar pessoas. Eu tenho um objetivo claro de fazer pelo menos 1.000 pessoas fazer R$100.000 em 30 dias com propriedades de férias, seguindo o meu método. Essa é uma busca que eu tenho, esse é meu propósito aqui, conseguir que pelo menos 1.000 pessoas, seguindo o meu método, já atinjam essa marca brutal de R$100.000 em 30 dias, mas eu consegui fazer isso porque eu estou numa indústria e estou te convidando a essa indústria de escalar o negócio ao máximo. Isso depende de pessoas, como você, ou talvez outras pessoas, que apliquem e usem os mecanismos de propriedades de férias, com todas as singularidades e detalhes que tem dentro disso, onde hoje não estou entrando nesses detalhes, estou entrando no porquê me convenci de entrar nessa indústria, mas onde você também tem a oportunidade de entrar em um negócio que é altamente escalável, ao ponto de ser tão escalável que depende apenas de você, de pessoas, de seres humanos, talvez mais tecnologia no máximo, para atingir esses níveis de faturamento tão gigantes como inicialmente R$100.000 em 30 dias com propriedades de férias, que é algo possível desde que você siga uma metodologia testada. Eu tenho feito isso com alguns milhares de pessoas que eu já tenho ensinado no Brasil, de equipes minhas, gerentes, diretores da minha empresa, e hoje, por primeira vez, nesse momento da minha vida, neste ano, por primeira vez, tenho levado isso fora da minha empresa, abrindo um novo canal dentro do meu negócio, um canal educacional, onde eu creio que eu posso dar muito mais valor à minha empresa, ensinando a pessoas também a criarem seus próprios produtos, orquestrar seus próprios negócios de propriedade de férias, que tem um grande poder de escala e de faturamento. Hoje, como você viu, com uma barreira de entrada muito baixa, quase um computador, uma internet e quase que com liberdade geográfica, desde qualquer lugar do Brasil e do mundo, você tem o poder de atingir esses níveis de faturamento. Bom, mas essa foi a sessão com o Ricardo, de número 82, sessão com o Ricardo que acontece todas as quintas-feiras às 3 da tarde. Vejo você próxima semana, próxima quinta-feira, mais uma sessão com o Ricardo para continuar vivendo e entendendo um pouco mais, a te ajudar a fazer você também R$100.000 em 30 dias com hospedagem turística não convencional ou propriedades de férias. Até a próxima semana. Forte abraço.